Olá pessoal, aqui é a professora Jussara Rodrigues e vamos ao conteúdo da semana 1 do PET 1 de 2021, da série do nono ano. Isso mesmo, o exercício está muito simples e traz para nós a informação que nós temos 11 tipos de artes diferentes. Isso mesmo, ele foi muito ampliado. Nós estudávamos em menor quantidade 4 tipos de artes, que era música, dança, teatro e artes visuais. Porém, nós temos muito mais do que isso, porque as artes visuais foram separadas, isso mesmo. E aí nós temos na classificação dela mais alguns tipos de arte. Vamos a eles? Pintura, escultura, fotografia, literatura, arte digital, cinema, jogos e história em quadrinhos. Isso mesmo. As artes visuais aqui, ela foi totalmente separada, todos os tópicos, tá? Mas quando fala artes visuais, nós temos todos esses. Então, nós temos 11 artes. Vou relatar um pouquinho de cada uma, mas bem simplificado, só para a gente já ir para o exercício e eu poder explicar. As artes começou lá na pré-história, isso mesmo, se desenvolvendo primeiro com a pintura, a escultura, a cerâmica. Nas cavernas, os homens pintavam com materiais da natureza, normalmente cinza do carvão, excrementos de animais, cálcio e até sangue. Nós temos a cerâmica. O que é cerâmica? Tá bom, vou dar uma clareada para você. Cerâmica nada mais é do que você misturar a terra com água que vai dar barro. E esse barro deve ir ao forno e ser cozido, sendo uma peça mais durável e que a gente consegue estar trabalhando, armazenando alimentos. E a nossa escultura, que pode ser em vários tipos de materiais. Nós temos madeira, pedra, osso, metal, madeira, e elas foram se desenvolvendo aos poucos e recebendo contribuições de cada época. Então, nosso material complementar, explicando cada um deles. A arte é uma forma de expressão humana que existe desde os primórdios. As primeiras manifestações artísticas datam do período rupestre. Os homens das cavernas já pintavam nas paredes elementos ilustrativos que serviam como forma de comunicação e atividade ritualística. Havia também artefatos escultóricos e danças cerimoniais. Com o tempo, foram surgindo outras diversas maneiras de se comunicar artisticamente. Hoje, considera-se que existam 11 tipos de arte. São eles música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, história em quadrinhos, jogos eletrônicos e arte digital. Primeiro, a música. A música é um tipo de arte que utiliza a combinação de sons como matéria-prima, através do ritmo, harmonia e melodia. Os artistas compõem canções capazes de marcar profundamente a vida de pessoas. Segunda arte é a dança. A dança é uma das expressões mais antigas da humanidade, sendo que na pré-história era executada em ritmos cerimoniais com o intuito de conectar-se com o divino. É provável que tenha surgido junto com a música e é geralmente executada seguindo um ritmo e cadência musical, mas pode também ser realizada sem som. Terceira arte, a pintura.
A pintura é outro tipo de arte que acompanha a humanidade há muito tempo. Os primeiros registros de pinturas datam da pré-história e podem ser encontrados nas paredes das cavernas onde eram desenhadas cenas de caça, dança, sexo e figuras de animais. Considera-se que, assim como a dança e a música, tais manifestações estavam relacionadas a diversos rituais. A pintura atravessou os séculos e culturas e constituiu uma base significativa para que se compreenda as sociedades e costumes de épocas passadas. Sendo assim, essa é uma forma importante tanto de expressão quanto de registro histórico. Quarta arte, escultura. Esse tipo de arte, a escultura, é também uma das manifestações que vem desde os tempos remotos. A peça mais antiga que se tem notícia é a Vênus de Willenderfall, encontrada na Austrália e que data mais de 25 mil anos. As estátuas podem ser feitas de variados materiais, como madeira, gesso, mármore, pedra, sabão, argila, entre outros. Quinta arte, teatro. O teatro mais próximo do que conhecemos atualmente teve origem na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. Entretanto, essa arte já era praticada de outras formas em diversas sociedades. Clarice Lispector, famosa escritora, definiu lindamente a função do teatro. O propósito do teatro é fazer o gesto recuperar o seu sentido, a palavra, o seu tom insubstituível, permitir que o silêncio, como na boa música, seja também ouvida, e que o cenário não se limite ao decorativo e nem mesmo à moldura. Apenas mais que todos esses elementos, aproximados de sua pureza teatral específica, formem a estrutura indivisível de um drama. Sexta arte, literatura. A literatura é uma das manifestações artísticas em que a palavra e a imaginação têm igual peso. Grandes obras literárias foram feitas com base em uma reinvenção da realidade. É o caso da produção do grande escritor colombiano Gabriel García Márquez, com seu realismo fantástico. Sétima arte, o cinema. A linguagem do cinema surgiu a partir da fotografia. A invenção da chamada sétima arte é atribuída aos irmãos Auguste e Louis Lumière. Eles foram os responsáveis pela primeira exibição de uma película no ano de 1885 em Paris, no Grand Café. As cenas apresentadas tinham em torno de 40 segundos, e as que ficaram mais conhecidas são as saídas dos operários da fábrica Lumière e a chegada do trem à estação Ciotat. Hoje, o cinema é uma das formas mais apreciadas de entretenimento no mundo. Oitava arte, a fotografia. A fotografia foi inventada em meados do século XIX. A princípio era utilizada com o intuito de copiar a realidade e era um recurso recorrente para a elite a fim de eternizar em papel seus retratos. Por isso, a fotografia não foi considerada arte em um primeiro momento, e sim um aparato técnico-científico, mas com o passar do tempo se pôde perceber todas as potencialidades dessa expressão tão rica. Nona arte, histórias em quadrinhos, o HQ. A história em quadrinhos foi criada da forma como conhecemos pelo americano Richard Outcault em 1894 e 1895. Nessa época, ele publicou em revistas e jornais
uma narrativa contando sobre o Yellow Kid, Menino Amarelo. Nessa tirinha, o personagem era uma criança pobre que vivia em guetos e falava gírias. A intenção do autor era fazer uma crítica social através de uma linguagem coloquial e simples, combinando desenhos e textos. O artista conseguiu atingir seu objetivo, tanto que, hoje em dia, as histórias em quadrinhos estão espalhadas pelo mundo como uma forma importante de comunicação de massa. 10ª arte: games ou jogos. O universo dos games surgiu para o público na década de 70. Foi com o lançamento do jogo Atari em 1977 que essa expressão ganhou força, pois a pessoa podia jogar vários jogos utilizando o mesmo videogame. Atualmente, os jogos eletrônicos continuam uma das formas mais utilizadas de diversão e, por conta da tecnologia em constante desenvolvimento, muitos jogos são lançados com frequência. 11ª arte: arte digital. A arte digital é uma realidade mais recente e cresce a olhos vistos. Essa maneira de produzir arte é aliada à tecnologia e pode ser feita de muitas maneiras, como as grandes projeções ou também através da internet, o chamado web art. Em Tóquio, no Japão, foi inaugurado um museu dedicado exclusivamente à arte digital, o Mori Brooklyn Digital Art Museum, que conta com mais de 50 obras tecnológicas. Também a arte digital, a exposição sobre Van Gogh, que ocorreu na Europa em 2019 e depois foi montada também no Brasil, em São Paulo. Material complementar quer dizer que ele vai te auxiliar de alguma forma. Você vai escolher uma das artes e você vai se expressar através dessa arte, tudo bem? Como você vai estar usando Conexão Escola, até mesmo uma das artes, como a música, pode ser filmada e colocada na atividade. Vai a seu gosto, você pode até gravar o motivo de você estar colocando uma música. Vamos supor que você queira fazer uma pintura. Isso mesmo. Você vai pintar, fotografar, mandar atividade e falar por que você gosta desta atividade artística. Eu, por exemplo, adoro pintura. Sim, adoro pintura. Por quê? Porque quando eu acabo desenhando e colorindo com tinta, podendo ser tinta para quadro ou tinta guache, eu me sinto num ambiente muito tranquilo. Eu fico relax. Tem outras modalidades, como a dança, que pode ser filmada. Ou, se você quiser, pode colocar uma imagem de uma dança que você gosta, mas você tem que justificar o porquê. Temos vários ritmos, várias modalidades. Libere a sua criatividade. Até um próximo momento, numa próxima atividade. Se você gostou do conteúdo, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima aula. Bye!